Olá, amigos. Vamos à nossa análise especial do que esperar para a nossa bolsa no mês de setembro, após esse fechamento do mês de agosto. Qual a expectativa para o mês de setembro, com base numa avaliação ali em cima do Ibovespa, numa estatística histórica que existe aí para o mês de setembro, dos últimos 23 anos que eu vou comentar aqui. Então, vou começar pelo gráfico anual. Vou falar aqui de um gráfico anual, depois vou passar pelo gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal, diário, enfim, um panorama geral da nossa bolsa, desde o médio para longo prazo, ou longo prazo, até a questão de curto prazo, curto a médio prazo. Antes de dar início, eu vou rodar aqui a vinheta. Lembre-se já antes de se inscrever aqui no canal, na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele deixando as notificações devidamente ativado. Vou rodar a vinheta e você já aproveita também para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais por sua valiosa audiência. Começando pelo gráfico anual. Ibovespa no ano, alta de 0,74%, considerando que no pregão de hoje, que é o primeiro dia útil aí de 1º de setembro, o dia útil, primeiro pregão de setembro, nós temos o BOV subindo aqui no dia 0,33, no ano subindo 0,74, ou seja, praticamente zerado no ano Ibovespa, um pequeno dia em definição, depois de uma baita recuperação do ano anterior. A expectativa pelo gráfico anual ainda é de se ter algo aqui para cima, de se ter algo mais para cima. No meu caso, eu esperaria mais esse e mais um ano pelo menos. Dos 2 anos tem que ser de alta? Não necessariamente, mas a minha expectativa é que seja aí algo ascendente, algo para cima. E ali olhando para a tendência no gráfico anual é de alta. Não tem nenhum sinal ainda de reversão. Houve esse sinal aqui, mas quando volta e fecha lá em cima, ele mantém o sinal, a tendência, o movimento anterior. Então a tendência é o conjunto desses movimentos aqui, topos e fundos ascendentes, e o movimento, a gente está falando movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta. Esses são os movimentos, é um conjunto aí de candles, cada barra dessa aqui representando um gráfico anual. Então temos um movimento de subida. Dentro desse cenário é mais interessante buscar operações de compra. Quando? Em momentos de queda. O que a gente está presenciando no Ibovespa? 2 meses de queda consecutiva. E a gente vai avaliar aqui se nós temos algo favorável para esse mês de setembro, em termos de alta, com a expectativa que nós temos para esse mês. No gráfico quadrimestral, a tendência também é de alta, de topos e fundos ascendentes, ou topos e fundos ascendentes, foi lá embaixo, volta aqui para cima. Só que esse quadrimestre, cada barrinha dessa aqui está representando o comportamento do Ibovespa durante 80 pregões, ou seja, 80 dias úteis. Aqui, queda de 7,94% nesse momento. Enquanto não gerar sinal de baixa, perder a mínima do candle anterior, segue aí um cenário mais para cima, ou seja, de buscar sinalizações de alta. A queda chegou em nível de suporte num prazo menor, como mensal, semanal, fica mais para se buscar a operação de compra. Então eu vou até comentar sobre estratégia nesse sentido, que eu comentei dentro aqui do meu perfil no Instagram, @dvinvest, para quem ainda não tem um perfil, tá aqui, perfil @dvinvest, quem não segue ainda, tá aqui o perfil, para que você possa seguir esse perfil falando sobre o momento ali de entrada. Eu vou falar mais a respeito no gráfico mensal. Então a tendência continua sendo de alta. Lembrando aqui pelo gráfico anual, a expectativa ainda é ter algo mais para cima, ou seja, podendo buscar, vai buscar esse ano aí na região dos 145 a 150 mil pontos, que seria o próximo nível de projeção. Não é uma certeza, mas é a projeção mais próxima depois de ter batido nos 130 mil pontos. Primeiro tem que voltar a superar os 130 mil pontos, a máxima histórica está acima dos 131, para manter um viés mais positivo. E esse primeiro ponto é gerar um sinal de alta no gráfico mensal que eu vou falar aqui agora. O que nós temos aqui para o Ibovespa? Fechamento do mês anterior, queda de 2,48%. Mês passado, que foi o mês de julho, queda de 3,94%. Reduziu a queda? Reduziu. Parou em cima do nível de suporte? Parou. Se você olhar aqui, no movimento do Ibovespa, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Vai continuar caindo? Não dá para saber se vai continuar caindo. Quando eu falo não dá para saber, é ter a certeza. Em termos de probabilidade, o mais provável seria parar de cair, pode até cair ainda esse próximo mês, e ter algo mais para cima. A tendência é de alta, só que o movimento é de baixa. Tendência é o conjunto desses movimentos, topos e fundos aqui, topo, cada vez mais alto
e fundo também cada vez mais alto, um nível acima do fundo anterior. E aqui, ó, daqui para cá o Ibov caiu 14%. Daqui para cá o Ibov caiu na faixa de 12%. Daqui para cá, desse ponto aqui, o Ibov caiu na faixa de 12%. Então está próximo do que aconteceu aqui nesses meses anteriores. Pode ter algo ainda para baixo? Sim, pode ter. Na minha opinião, o Ibov já está maduro o suficiente para iniciar um novo movimento de subida? Não. A minha leitura, a minha expectativa seria de ter ou um mês ainda fazendo uma mínima inferior a essa, ou um mês lateral, um mês mais enrolado. Eu iria até mais um pouco um mês mais enrolado, ou seja, sem superar essa máxima aqui. Se isso aqui fosse o ativo, por exemplo, BOVA 11, né? Vou comprar aqui pelo gráfico mensal. Aqui seria uma entrada mais interessante. É a favor da tendência, daria para executar a entrada. Se superar esse mês de setembro, superar a máxima do mês anterior, daria para fazer essa compra. Mas não seria a compra que eu mais me interessaria em fazer. Por quê? Porque a entrada fica muito próxima do topo da zona de resistência e distante do ponto que eu vou estabelecer stop. Então o stop fica mais longo do que a proximidade do topo. Quais são as estratégias para fazer esse tipo fazer as entradas nesse cenário que eu falei aqui? O cenário de tendência de alta no quadrimestral, cenário de tendência de alta no gráfico anual. O que a gente pode fazer nesse cenário que eu comentei no meu Instagram no decorrer do mês quando vim aqui no movimento de baixa? É algo como aconteceu aqui, ó. Vou colocar o Fibonacci daqui para cá, nesse movimento de subida, para calcular aqui as retrações, os níveis de retrações. Quais são os pontos importantes? Principalmente região de 50% e 61,8%. Bateu aqui, pode abrir compra nesse nível, ou até mesmo nesse nível, dá para abrir compra. Vou comprar um pouco aqui nos 38,2%, vou comprar um pouco nos 50% ou nos 61,8%. Você não sabe se onde vai parar de cair. Você sabe que está a favor da tendência e movimento contrário à tendência, como está acontecendo aqui, é um momento mais oportuno de entrada, porque mantendo-se a tendência e gerando um novo movimento de expansão, você tem uma boa relação risco-retorno nas operações. Então aqui bateu no 50% e voltou a subir. Aqui, pegando agora, colocando em cima do último movimento, que é daqui, desse ponto aqui dessa mínima até essa máxima, dá para ver que nós tivemos aqui uma retração que bateu ali na faixa dos 50% e 61,8%. Até no dia que eu comentei no vídeo, quando eu estava comentando, estava aqui, ó, o Ibov entre 115.800 até os 114 mil pontos, ou seja, até um pouco 114.300 era o valor que eu comentei no vídeo. Está dentro do meu Instagram, se você acessar lá no Instagram, no feed lá do Instagram, está lá um vídeo de 1 minuto falando a respeito disso. Que aqui seria um ponto de arriscar compra. Vou aguardar sinal de alta ou não? Aqui seria, não vou aguardar sinal de alta, eu vou comprar, eu vou aportar na bolsa, pode ser por meio de BOVA 11, ou nas ações, vou aportar na bolsa nesses momentos maiores de queda. Porque se tiver um movimento aqui de expansão, você tem a opção de comprar duas formas. Ou entra aqui, superação de máxima, aqui você teria entrado aqui, teria feito esse movimento. E a outra forma é vou entrar na zona de suporte para tentar uma melhor relação de risco-retorno. Só que aqui você tem um risco maior, por quê? Porque não tem nenhum sinal de subida ainda. Pode continuar caindo? Pode. Mas a ideia de pegar aqui é assim, daqui para cá, quando foi feito o vídeo, tinha um risco em torno de uns 7%. Se desse errado, ou seja, que seria seu ponto de stop. Se perder na mínima desse fundo aqui anterior, anula a tendência de alta. Então o que anula a tendência de alta de médio a longo prazo? É o Ibov voltar para baixo desse nível aqui, da região do 107.319. Então isso anula a tendência de alta. Aí está em tendência de alta ainda? Tá, só que está dando um movimento de queda. E aí você tem a opção de comprar aqui, que eu já comentei, ou aguardar um candle aqui, por exemplo, de indefinição, o próximo candle lá em outubro superar a máxima desse candle anterior, também seria algo bom. Essas seriam as alternativas de entrada. Ou simplesmente no nível de suporte. 50% de retração que já bateu, 61,8% já bateu. O lado positivo é que fechou acima das duas retrações, ou seja, respeitou alguns níveis de suporte nesse movimento de queda. Mas para mim ainda não estaria totalmente maduro já para entrar. Maduro quando eu falo assim, nossa, já até pela quantidade de candles aqui caindo, enfim, esse aqui também, não estaria totalmente maduro, mas não significa dizer que não vá subir. Mas se tiver mais um candle aqui do gráfico mensal, um mês de setembro enrolado, ou mesmo de baixa, vai ficar mais interessante ainda, sem ganhar muita força para baixo, vai ficar mais interessante para compra de prazo maior, aumentando a chance de ter um movimento um pouco mais representativo para cima. Então, resumindo aqui o meu gráfico mensal, a tendência de alta está em cima de um nível de suporte.
pode subir a partir desse momento, mas não ficaria surpreso de ter algo ainda um mês negativo ou mesmo perdendo até a mínima do mês passado, 114.801. Por quê? Pegando, além dos que eu já comentei aqui, comparando com os outros movimentos, comparando a questão de tempo, de ter mais um candle de correção seria mais bem visível, né? Assim, pelo menos para a minha metodologia, para se ter uma melhor relação risco-retorno na minha avaliação. Mas outro ponto a ser destacado aqui é a questão da estatística. No terceiro trimestre, que é o que nós estamos passando agora, o último mês do terceiro trimestre, o terceiro trimestre costuma ser o segundo pior do ano. Sendo que os meses negativos, meses de agosto e setembro, são os meses negativos. Vou até ampliar aqui para ficar mais visível aí o que eu quero dizer. São os 2 meses negativos, agosto e setembro. Agosto foi negativo? Foi. Setembro vai ser negativo? Não tem como ter certeza. Mas eu vou destacar então aqui os pontos, né, de setembro. O acumulado, que é o somatório dos últimos 23 anos do mês de setembro, é negativo, 5,7%. Aí quando você olha assim, nossa, então o mês de setembro cai mais, fecha mais em baixa do que quando fecha em alta. Desculpa, fecha mais em queda do que em alta. Não, o mês de setembro, em termos de fechamento, ele fecha mais positivo. 15 vezes mais fechou positivo dos 23 anos, dos últimos 23 anos, e 8 meses negativos. Então por que deu esse saldo negativo? Porque quando fechou em queda mais acentuada. E quando fechou em alta, a alta não foi tão acentuada. Pegando aqui os dados, 5% em média quando fecha no positivo e 10% em média quando fecha no negativo. Em média. Não é que isso vai acontecer agora, não é uma certeza do que vai acontecer, mas é bom a gente ter esses dados. Mês de setembro, historicamente, é um mês mais positivo, mas podendo ter aí algum momento de queda, sabendo que quando cai na média, cai um pouco mais. E lembrando que o último trimestre do ano é o melhor trimestre. Aí, poxa, o último trimestre costuma ser só baseado em estatística. O último trimestre costuma ser o melhor do ano. O que eu faço com essa informação? Poxa, se esse trimestre é o segundo pior do ano, ele está caindo, qual é o melhor momento de entrada, pensando que o último trimestre pode ser o melhor, se seguir a estatística, pode ser o melhor do ano? Comprar justamente no momento de queda. Em vez da gente entrar no desespero que eu vou sair da bolsa, porque... Não, é estabelecer algo objetivo. Vou sair da bolsa ou vou reduzir o capital na bolsa se perder essa mínima aqui. Que mínima é essa? 107.319. Vai ser quando a tendência de alta vai ser anulada aqui no gráfico mensal. E aí fica uma tendência indefinida, não que vai ser uma tendência de baixa, indefinida. Mas enquanto isso não acontecer, movimentos de baixa são mais interessantes para alocação de capital na bolsa, tentando pegar um próximo movimento de expansão, que é o movimento de alta a favor da tendência. Então esse é o contexto que nós temos. Falei ali da parte estatística. Fechar em baixa, fecha em queda. Pegando aqui, se fechar em queda de 10%, no pior cenário, queda de 10% levaria o Ibovespa a perder a mínima do fundo anterior e anular a tendência de baixa. Se for seguir a média. Seguir a média, isso seria um sinal de perda de força aí do mercado e anularia a tendência de alta de médio a longo prazo. Indo agora para o gráfico semanal, e lembrando em termos de projeção, vou pegar uma projeção aqui do Fibonacci em cima desse recurso e começar a subir a partir de agora, qual seria a projeção de alta? Na faixa dos 140 mil pontos, baseado num novo pivô de alta. Baseado no pivô de alta aqui anterior, vou colocar aqui, esse aqui, o primeiro ponto de objetivo, 128.624 já bateu. O segundo ponto, mais próximo, 144 mil pontos. E pegando um pivô maior lá de baixo, pegando o primeiro pivô, pegando todas as projeções dele, que é esse aqui, pegando a correção, 130 mil pontos, que era o que a gente falou no início do ano, no fechamento do ano de 2020, expectativa de buscar um primeiro nível de projeção de 130 mil pontos. Beleza, já chegou nesse nível. Segundo ponto é poder buscar um próximo nível de projeção. Onde é que vai ficar o próximo nível de projeção? Na faixa dos 160 mil pontos. Então, primeira região é 145, 144, 145 mil pontos. Depois, 160 mil pontos. Essa é para esse ano? Não dá para saber se é para esse ano. A questão é, enquanto o mercado não mudar a sua tendência, aqui monitorando pelo Ibovespa, o foco é buscar operações de compra,
preferencialmente, ou quando gera um sinal de alta ali no gráfico mensal, semanal, ou quando bate no nível de suporte após o movimento de baixo. Momentos mais interessantes em termos de relação risco-retorno. Seguindo agora para falar aqui de Ibovespa gráfico semanal, tendência indefinida e com a chance de ficar aqui mais enrolada, que aí seria aquela expectativa de um mês ser um mês enrolado, um mês lateral, que seria bom, sendo bem sincero, seria bom no sentido de perdeu força na queda e aí o próximo mês de outubro podendo gerar um sinal de fundo ascendente no gráfico mensal aqui, ó. Perdeu força na queda, ficou aqui um mês de lado e o mês de outubro podendo gerar um sinal de alta, um fundo ascendente. E aqui então nós temos uma tendência indefinida, nível de suporte, a tendência foi indefinida, perdeu esse ponto de suporte, continua funcionando como suporte, um patamar aqui em torno dos 117.630, de 118 a 117.630, zona de suporte, o ponto mais baixo foi a mínima do mês, 114.801. Para gerar algum sinal um pouquinho mais relevante, de expectativa de poder ter algo mais para cima, fechamento de uma semana nesse mês de setembro acima da média com nova máxima, reforça a chance de subida do preço para o Ibovespa. E por último aqui falando do gráfico diário, que é falando de curtíssimo a curto prazo para swing trade. Ontem eu até comentei na análise de fechamento pregão, gerou isso aqui, ainda fica com uma expectativa de poder ter algo aqui para baixo. Desculpa, para baixo não, para cima, de poder ter algo aqui de fundo ascendente, que aí mantém o viés de curtíssimo a curto prazo, de se ter aquele processo onde de indefinição ou um pouquinho apontando mais para cima. Aqui no gráfico diário a tendência ainda é de baixa. Se romper essa máxima no pregão de hoje, anula a tendência de baixa para uma tendência indefinida. E se romper isso aqui, ó, isso é só para ir monitorando no decorrer do mês, no decorrer dos próximos dias. Superou esse topo aqui, localizado na faixa dos 120.833, foco, a tendência de curto prazo, gráfico diário, vai ser a tendência de alta. Que aí vai ter desafio aqui na faixa dos 121.600, 630 sendo mais exato. E depois nós temos aí um desafio na faixa dos 123 mil pontos e 123.576. Quanto mais níveis no decorrer do mês, quanto mais níveis o Ibovespa for atravessando, melhor ainda, vai dando indício que os compradores estão ganhando cada vez mais força e consequentemente melhorando o cenário para compra para quem está aguardando algum sinal de compra de força por parte dos compradores. Então, de maneira geral, no curtíssimo ou curto prazo, gráfico diário, nós temos uma tendência de baixa, mas já dando um indício de perda de força na tendência, de poder dar uma enrolada pelo gráfico semanal, mensal ainda dentro de uma tendência de alta, que é o foco principal dessa análise, tendência de alta, cenário ainda mais para compra, trabalhando acima da média e saber que na bolsa existem esses momentos. Não tem o que fazer. Ou seja, Dalton, estou na carteira, a carteira caiu aí os 3 meses aqui, ó. Aqui também caiu, ó, 3 meses. Ibov caindo é mais difícil, é correlacionado a carteira com o Ibovespa. Então você tem os momentos ruins da bolsa, mas é focar na estratégia mais interessante no sentido de tentar pegar entradas pensando num prazo maior, onde está mais, o mercado está caindo, você está aguardando um sinal de entrada, ou aqui você pode até colocando mensalmente, mas se reforça a entrada mensal na bolsa no momento de queda do mercado, ou seja, em níveis importantes de suporte, que se você acompanhar aqui o canal, eu vou mencionando isso aqui em todas as análises que eu vou fazendo, análises diárias aqui do Ibovespa. Eu vou mencionando esses pontos também no meu Instagram. Aproveite ao máximo os 2 canais gratuitos. E estendendo aí para a questão das carteiras, recomendações, enfim, tudo que a gente fornece aqui, desde análise técnica como análise fundamentalista dentro da DV Research, dentro aqui da própria DV Invest, você aqui na parte de baixo desse vídeo você tem o link que você pode acessar o aplicativo DV Invest. Para baixar o aplicativo, você se cadastra, você tem acesso via web, iOS ou Android. Você acessou ou aplicativo pelo celular ou pela web, você vai receber as notificações das recomendações das carteiras. São várias carteiras que iniciaram. Uma que iniciou nesse mês e as outras foram atualizadas para esse mês. Tudo dentro do aplicativo. É isso, amigos. Espero que essa análise tenha sido útil para você de alguma forma. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, isso ajuda bastante a disseminar o conteúdo gratuito aqui do canal. Um grande abraço e até a próxima.